segundo São João. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Canaã de Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinham amanhecido e Jesus estava de pé à margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastaram a rede com os peixes. Na verdade, não estava longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco, arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos 2 discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Vou continuar aqui mesmo, né? Hoje eu vou
quebrar os esquemas, os esquemas estabelecidos, né? Eu sou da casa, eu penso, né? Eu vivi aqui faz como 20 anos, por aí, né? Quando era seminarista, quando começava a liturgia, né? Quando ainda não tinha toda essa burocracia, né? Se vivia a liberdade litúrgica, né? Nesse sentido. Então, hoje eu estou chegando, eu vivi no México 10 anos, né, de experiência aí, trabalhando com o povo, e também no seminário, na formação dos nossos seminaristas. Depois disso, agora com o tempo, com a saúde do meu pai, que está bem debilitada, então eu resolvi pedir para voltar para o Brasil, né? Voltar para o Brasil para estar mais perto e poder acompanhar o meu pai em algum momento, né? Já visto que de México eu podia vir somente a cada 3 anos, né? E se eu viesse durante outro tempo, por qualquer necessidade, eu tinha que pagar mais, né? Então era bastante elevado os custos e eu não queria ser peso para ninguém, né? Nem para a congregação. Então por isso eu pedi para voltar para o Brasil, né? E pensando aonde eu ia ficar, aonde eu ia trabalhar. No Brasil a gente tem 3 províncias e uma região, né? Então, como essa província sempre, todas as vezes que passei por aqui, sempre insistia para mim voltar, né? Para voltar para cá, para ajudar aqui, porque necessitava e tal e todo, né? E no momento que souberam que eu estava fazendo o discernimento, então começaram a ir de todo lado, né? Escrever para cá, escrever para lá e tal. E então eu resolvi pedir para vir para esta província, né? Onde comecei os estudos filosóficos, né? Então, aí terminei aqui também, né? E depois continuei a minha formação. Então eu lembro com muito carinho dessas comunidades. Lembro de muitas experiências, né? Lembro da falecida Dona Bela, né? Seu rigor, da sua organização, né? Lembro das barraquinhas, das vivências, não, comunitária, que a gente vinha de noite para cá, né? Estava um pouquinho e participava, né? Isso está dentro do sangue da gente, a gente não esquece, né? E eu lembrava hoje na casa lá dessas experiências. Mas está bem, hoje estamos no 3º domingo de Páscoa. E a gente, nesses domingos de Páscoa, a gente vai vivenciando esta experiência da presença de Jesus ressuscitado. Jesus que entregou sua vida, mas não ficou na morte, ressuscitou para dizer: eu continuo com vocês, continuo caminhando com a comunidade. Muitas vezes não reconhecemos a presença dele em nossa vida, mas ele está aí, sempre caminha conosco. Queria dizer assim, eu vou tentar seguir um pouquinho aqui para não falar muito portunhol, né? Então é a primeira missa que eu celebro aqui no Brasil, depois, agora que eu voltei no dia 1º, mas como a gente está acostumado já lá a falar sempre espanhol, a cabeça fica só com espanhol, né? Depois 1 semana, 2 semanas, vai voltando ao normal, né? A gente tem que falar bastante. Então, eu vou seguir aqui o que eu escrevi. No tempo da Páscoa, a igreja apresenta-nos em cada domingo alguns trechos da pregação com que os apóstolos, em particular Pedro, né? Depois da Páscoa, convidava a comunidade de Israel à fé em Jesus Cristo, a dar testemunho de Jesus Cristo, o ressuscitado, fundando assim a igreja. Na primeira leitura de hoje, os apóstolos também estão diante do Sinédrio, ou diante desta instituição que, tendo declarado Jesus réu de morte, não podia tolerar que este Jesus, mediante a pregação dos apóstolos, agora começasse a agir de novo, a atuar na vida da comunidade. Não podia tolerar que a sua força restabelecedora se fizesse
novamente presente e em volta deste nome se reunisse pessoas que acreditavam nele, no seu projeto como redentor, como salvador prometido, não? Os apóstolos também são acusados, né? Vejo que levaram eles e acusaram a eles, né? E aqui a reprovação é: quereis fazer pesar sobre nós o sangue daquele homem? Perguntam aos apóstolos, né? A esta acusação, Pedro responde com uma breve catequese sobre a essência da fé cristã. Não queremos fazer passar ou pesar o seu sangue sobre vós. Ao contrário, não? O efeito da morte e a ressurreição de Jesus é totalmente diverso para vocês e para nós, né? O Pedro dizia isso. Deus fê-lo chefe e salvador de todos, também de vós, também de vocês, para o seu povo de Israel. E aonde conduz esse chefe, o que traz este Salvador? Ele assim nos diz, São Pedro, conduz a conversão, cria o espaço e a disponibilidade de corrigir, de arrepender, de recomeçar, de mudar de atitude de vida. E ele concede aqui o perdão dos pecados, introduz na relação justa com Deus e assim na justa relação de cada qual consigo mesmo e com o próximo. Ou seja, Jesus, a sua morte, nos leva a este encontro comigo mesmo e com o outro, né? Dá conta também da minha debilidade, como também da do outro, né? E assim continuar nossa vida de fé. Esta breve catequese de Pedro não era válida só para as autoridades aí, mas ela fala a todos nós, pois Jesus, o ressuscitado, vive também hoje. E para nós, ou para todas as gerações, para todos os homens e mulheres, Ele é o chefe, é o Senhor, é o ressuscitado, é o libertador, que precede pelo caminho, mostra o caminho e continua caminhando lado a lado com cada um de nós. Eu também podia dizer o que isso significa, né? O caminho que devemos fazer, o caminho que Jesus nos indica, chama-se conversão. Todos somos invitados à conversão, né? E buscar a conversão desde mim mesmo, não desde o outro, desde mim mesmo, para depois ir ao encontro do outro. Mas o que é preciso fazer? E cada vida, a conversão tem a sua própria forma, porque todo homem, toda mulher é algo de novo, né? Frente a Deus. E nenhum, ou seja, de nós, pois aqui impossível alcançar a conversão ante Deus, né? Basta do esforço de cada um de nós. Mas no decorrer da história da cristandade, o Senhor enviou-nos modelos de conversão, nos quais, se olhamos para eles, podemos encontrar orientação. Podemos, por isso, olhar para o próprio Pedro, no Evangelho de hoje, na primeira leitura, ao qual o Senhor, no cenáculo, disse: e tu, uma vez convertido, converte os teus irmãos. A tarefa de Pedro, por isso Jesus pergunta a primeira vez, né? Como ele perguntou? Me amas mais que a estes? Né? Tu sabes que eu te amo. Depois continua a pergunta, né? 1 e 2 e 3 vezes. E Pedro se entristece, né? E muitas vezes também assim nós também perguntamos a Deus coisas que até nenhum de nós às vezes compreendemos muito bem, né? Mas perguntamos e às vezes entristecemos
E às vezes pensamos que Deus não está conosco, com cada um de nós, não está conosco. Não? Então, e Deus está aí. Muitas vezes, no meio de nossas dificuldades, não reconhecemos a presença do ressuscitado e somos tentados a abandonar nossa caminhada de vida cristã. Jesus, no entanto, não desiste de nós. Sempre nos oferece uma nova oportunidade de recomeçar, de pedir perdão, de reconhecer nossas falhas e começar bem. Se confiamos em Sua palavra, Suas redes sempre estarão cheias, nossas redes também. Se não nos deixamos vencer pelo desânimo e confiar, nós seremos capazes de corrigir nossos erros. Se sempre estamos certos, nunca estamos errados, é difícil corrigir nossos erros, não erros. O Senhor nos pede aqui apenas que confiemos ao seu chamado com um sim cada vez mais crescente à medida que nos colocamos em seu seguimento. O Senhor não desiste de cada um de nós, de você, de mim, do outro. Ele acredita que em cada um de nós. Acreditar nele é nossa missão. Amar a Ele é também nossa tarefa de cada dia. Porque Deus continua se entregando por cada um de nós. Que o Senhor nos ajude dia com dia a saber responder nossa fé e saber professar nossa fé nesse mesmo Deus que morreu por nós outros, mas não ficou na morte, ressuscitou para nos dar a esperança da vida plena.